Olá, caros alunos. Então vamos resolver mais uma questão que caiu no Enem de 2017. Essa questão é a respeito de Kant e o imperativo categórico. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então, Kant vai afirmar isso no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, aí tem as alternativas. Mas antes vamos analisar tanto a assertiva quanto a filosofia de Kant na Metafísica dos Costumes. Nós já fizemos um resuminho, né, em aulas anteriores aí, a respeito dessa obra. Ela faz parte, na verdade, de uma série de textos de Kant relacionados à ética, que é a ética do dever ou deontológica. Ele, nesses textos, né, Crítica da Razão Prática, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele vai apontar a razão humana como uma razão legisladora. O que significa isso? Uma razão que seja capaz de elaborar normas universais, uma vez que a razão é um predicado universal dos homens. Então, as normas morais teriam, portanto, a sua origem na razão. Porque no pensamento de Kant, o indivíduo que obedece a uma norma moral, ele está atendendo à liberdade da razão. Isto é, aquilo que a razão, no uso da sua liberdade, determinou como correto. Ele vai reforçar ao dizer que só pode ser considerado um ato moral aquele ato praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Com isso, ele acentua o reconhecimento do dever como uma expressão da racionalidade humana. Então é aí que ele vai instaurar o imperativo categórico, né, que é exatamente a máxima kantiana que a gente sempre vê nos livros, né, e que a gente sempre coloca na abordagem kantiana. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Essa máxima, como eu disse, ela é imperativo categórico, é uma determinação imperativa que deve ser observada sempre em toda e qualquer decisão de ato moral que venhamos a praticar. Então aí, voltando agora nas alternativas, o que essa falsa promessa de pagamento representa então no texto em relação à filosofia de Kant? Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Não, exatamente. Kant não aceita de jeito nenhum isso. É pelo contrário, né? Você tem que agir de maneira que sua ação possa se tornar lei universal, ou seja, você vai fazer aquilo que você possa considerar que todos vão fazer o mesmo. Imagina se todo mundo começar a fazer isso aí, começar a mentir para conseguir dinheiro, por exemplo. Outra, letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra? Também não, porque na verdade ele está preocupado mais com o dever do que necessariamente a consequência das ações. Está mais preocupado com o dever de agir bem. Ele não está analisando lá na frente a consequência. Não é uma ética consequencialista, né? Ela é deontológica, ou seja, se age por dever, porque você tem o dever de fazer a coisa certa. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal? Exatamente essa, letra C. Porque Kant defende que as ações morais são aquelas que estão de acordo com o que ele chama de imperativo categórico, né? Ou seja, que podem ser universalizadas, mais uma vez dizendo. Então, a falsa promessa ela não pode ser universalizada, porque se isso acontecesse na prática, fazer promessas seria uma coisa impossibilitada. Letra D. Materializa-se no entendimento de que fins da ação humana podem justificar os meios? Também não. Essa é uma frase, inclusive, que não tem nada a ver com Maquiavel, mas que as pessoas atribuem a Maquiavel, né? A gente já falou em aulas aí, não vou voltar nisso aqui agora. Permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas? Também não, porque na verdade ele não está pensando em uma ação individual. A pessoa tem que agir tendo em vista também a humanidade, né, como uma norma que vai se tornar universal, ou seja, então, mais uma questão que é fácil de ser resolvida quando a gente conhece a filosofia de Kant, que inclusive é um dos fundamentos que até hoje é utilizada nas reflexões éticas. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.